Olá, sou o professor Alexandre Franco Aranha. Sejam bem-vindos. Hoje iremos tratar de um assunto que tem merecido destaque no dia a dia do cidadão brasileiro, o orçamento público. Nossa aula de hoje será Orçamento Público e o Cidadão. Vamos definir duas abordagens, cidadão e orçamento público. Então vamos definir cidadão, indivíduo que convive em sociedade, usufrui de direitos civis e políticos por estar garantidos e desempenha os deveres pré-estabelecidos. E orçamento público? Planejamento, por meio de estimativas de recursos financeiros, permite alcançar os objetivos propostos para a sociedade dentro de uma programação. Administração pública, financeira e orçamentária são ações de gerenciar as finanças do setor governamental, das esferas estaduais, municipais e União. Todo servidor que legalmente apresenta-se nas esferas de governo responsáveis pela gestão do negócio público, coisa pública, é um administrador público. Tipos de orçamento. O PPA, Plano Plurianual, é um plano de médio prazo, alcança os objetivos e metas fincados para 4 anos. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os orçamentos anuais, que compreende os fiscais, os investimentos, a Seguridade Social, metas e as prioridades da administração pública. E a Lei de Orçamento Anual, a LOA, que são elaborações das ações do PPA, para transformá-las em realidades. Todo cidadão brasileiro tem direitos e deveres. Assim, os gestores públicos têm por obrigação atender os interesses da coletividade e do social. Por força de lei, os gestores devem apresentar relatórios por meio de um sistema de contas públicas, a fim de dar conhecimento sobre as arrecadações e os gastos públicos. São eles os sistemas orçamentários, receitas previstas e despesas autorizadas, os sistemas financeiros, onde vamos obter as receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e o sistema patrimonial, onde se registra os bens patrimoniais do Estado, do governo, do município. A Lei 4.320 de 1964 prevê a elaboração do balanço orçamentário. Os dados são do sistema orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O balanço orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, as receitas realizadas e o saldo que corresponde ao excesso ou à insuficiência da arrecadação. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as liquidadas pagas e o saldo da dotação. As receitas orçamentárias podem ser correntes e de capital. As receitas correntes são todas as receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços e com destinação às despesas correntes. Já a receita de capital são oriundos das constituições de dívidas, das conversões em espécies e com destinação às despesas de capital. Já as despesas orçamentárias, elas se subdividem em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes para custeio da máquina pública e as transferências correntes. E as despesas de capital são aquelas que são realizadas com o propósito de adquirir ativos reais, como investimentos, obras públicas, como inversões financeiras, a aquisição de imóveis e a transferência de capital pela amortização da dívida pública. É por meio do sistema orçamentário, balanço orçamentário, que podemos extrair uma análise da arrecadação e de gastos públicos. Podemos dizer que ocorre superávit quando despesas empenhadas são menores do que as receitas arrecadadas. Assim como o déficit orçamentário são quando as despesas empenhadas são maiores que as receitas arrecadadas. Faça a graduação onde você estiver. Faça Unidom Pedro. Faça parte deste sucesso.